Bom dia, amados. Hoje vamos falar um pouquinho sobre uma reflexão sobre a morte. Aliás, esse é um assunto que para a maioria da humanidade, das pessoas, né, é um assunto que gera um certo temor, né? Porque quando falamos em morte, nós sabemos que ninguém quer ouvir sobre a mesma, né? Mas a Bíblia nos diz claramente que do pau nós viemos e para o pau nós voltaremos, né? E temos que entender que a morte faz parte da nossa vida, né? Então, amados, a passagem de Eclesiastes 9:5, se você ler, já diz um pouco sobre esse assunto sobre a morte. Entendeu? Então, irmãos, vamos fazer hoje uma meditação profunda e severa sobre a morte. Eu quero fazer um introito de umas palavras que diziam um certo homem morigerado e de grande espiritualidade, que vivia afastado do mundo. Ele transmitia uma mensagem direta e objetiva. Ele proclamava em alta voz: considera-te Deus de já como morto, porque tu sabes que necessariamente tens que morrer. Vamos repetir, irmãos. Considera-te Deus de já como morto, pois tu sabes necessariamente que tens que morrer. Vamos navegar e fazer uma meditação sobre a morte. O que é a vida? A vida é passageira, que estamos aqui cada momento, cada dia são roubados os nossos entes queridos. Dizem as estatísticas mundiais que morrem 3.000 pessoas a cada minuto. Ao nosso lado, ouvimos falar: fulano faleceu ontem, outro ali morreu de desastre, outro caiu pelo tiro dos ladrões, outros por acidentes ou doenças variadas, morrendo e desaparecendo para sempre. Por isso, cabe a pergunta: o que é um homem? O homem é um pouco de pó que o vento dispersa pela beira da estrada no tempo de verão. Irmãos, observem que uma pessoa enterrada à margem de uma estrada, acontece que as chuvas do inverno vai cavando pela erosão o solo, e um belo dia, após meses consecutivos de chuvas torrenciais, em pleno verão, o cadáver já está bem à flor da terra, já aparecendo corroído pelo tempo, destruído pelos vermes, misturados com a própria terra, naquilo que um dia foi uma criatura humana. A força do vento de verão, que costuma soprar à época, dá um lufar forte e levantar aquela poeira, e o pó negro daquele defunto vai sendo levado pela beira da estrada. Alguém, num espírito de filosofia de grande profundidade, gritava: eis aí o homem, um pouco de pó que o vento dispersa pela beira da estrada no tempo de verão. Sim, irmãos, muitas pessoas à vista de um parente morto, olhando para o cadáver, arroxeado, hirto e pesado o corpo, a face encovada, no silêncio absoluto, treme e empalidece que o vê. Não há mais vida, não se move mais. Para ele, as emoções e as grandezas deste mundo ficaram para trás. E para sempre, somente ele e Deus agora, que nos avisa: o dia é chamado hoje, e se ouvires a minha voz, não endureçais os vossos corações. Quem sabe, irmãos, que o defunto que ali está teve tantas chances de ouvir as chamadas de Deus, ouvir a palavra do Evangelho, mas encantado com as glórias do mundo, transitórias da vida e os prazeres da carne, foi protelando, até que foi repetidamente fulminado pela morte. Quando menos esperava, a presença de um defunto destes levou Camilo Leles. Bem, amados, Camilo Leles, para quem não sabe, foi um padre católico, né? Para quem não conhece, foi um padre católico, um cidadão de grande sabedoria, a ir morar no cemitério. Ali ele permanecia dia e noite,
Quando lhe perguntaram por que, Camilo, escolheste esta moradia tão macabra, ele respondeu: lá no mundo eu vejo a glória do mundo, os prazeres que envolvem a minha carne. Aqui eu vejo a realidade da morte e sei que em breve passarei por esse transe. Cada defunto que passa pela capela do cemitério me diz uma mensagem muda e silenciosa, como se estivesse falando comigo. Hoje a mim, amanhã a ti. Breve estarás nessa mesma situação. Oh, meus irmãos, como é dura a realidade. Eu compreendi tudo naquela noite. Certas noites abaixo de chuvas torrenciais, recolhido a alguns campanários com cobertura mais extensa de pessoas ricas falecidas, ouvia o ribombar dos trovões, vendo os raios cortando as noites e ao clarear os relâmpagos dos céus. Parecia miríades de cruzes no cemitério, mostrando que ali milhares de pessoas já estão enterradas sem nenhuma condição de salvação. Vendo esta situação, eu me perguntava em alta voz: se estes mortos voltassem à vida, o que não fariam pela vida eterna? E nós, meus irmãos, que estamos vivos, meditando no cemitério, o que estamos fazendo para a vida eterna? Desesperado, pegava a zorrague e cingia nas minhas costas com toda a força, fazendo o sangue jorrar e me penitenciando para dominar os meus instintos, procurando esquecer a minha fome sexual e todos os prazeres da terra. E meditava: se estes mortos voltassem à vida, o que não fariam para a vida eterna? A eles não haverá mais oportunidade, não terão mais chance, mas nós que estamos vivos, poupados pelo amor do Salvador, que ainda não nos tirou a nossa vida, estamos ainda na plena oportunidade de salvação. O dia é chamado hoje. Se ouvires a voz do Salvador, não endureçais os vossos corações. Irmãos, são tantos os fatos. O grande rei Saladino da Etiópia estava à beira da morte, prostrado por um câncer, e já estava na hora do seu traspasse para a morte. Ele mandou chamar seu filho, que iria assumir seu trono. Abrindo a veste real do seu peito, disse: filho, vê como a morte trata os próprios monarcas, sem o menor respeito. Nem as forças dos exércitos, nem as juntas médicas, nem as poções químicas protelará a minha vida por mais uma hora. Chegou o fim chegou. Pensa nisso, filho meu, pensa 2 vezes. Outro grande conquistador da Ásia, Carlos Magno, montado em genete real, ajaizada de ouro e pedras preciosas, veio para receber a glória do seu povo e dos seus exércitos pela conquista de toda a Ásia. E quando ele desceu do cavalo para receber a glória merecida pelas grandes conquistas nas guerras, eis que o capricho do destino, Carlos Magno, com 36 anos, caiu fulminado por um colapso e morreu. O povo entrou em alvoroço. Foi aquele corre-corre de autoridades, de pessoas em movimentação, mas nem médicos, nem remédios conseguiram voltar à vida do grande imperador. Preparou-se então um ataúde para levá-lo à sepultura. A sepultura. Reza a história que durante uma semana o corpo foi velado, com honra de Estado, levado de cidade em cidade para o último adeus. O cortejo prosseguia silencioso e austero. O povo chorava, os capitães da guarda e os monarcas vencidos, e muito mais os vencedores, choravam constantemente. Então, reza a história que um daqueles filósofos de rua, subindo a saliência de uma pedra, dizia estas palavras: eis o homem que ontem oprimia a terra toda, hoje será pela terra oprimido. Ontem dirigia exércitos inumeráveis na face da terra, hoje apenas 4 coveiros o levam à sepultura. Antes cobiçava a terra toda, hoje
lhe bastam apenas 7 palmos no cemitério. É assim, irmãos, que terminam todas essas grandezas desse mundo. Com a morte, tudo se acaba, tudo termina, saindo das vistas, se perdem também da memória e da lembrança para sempre. Temos um certo caso importante na corte da Inglaterra. Um homem que seguia a Deus silenciosamente assistiu abruptamente à morte da rainha Elizabeth da Inglaterra. Esta senhora certa vez tinha dito ao ministro Pedro de Alcântara: vai e diz para o teu Deus que me dê 30 anos de reinado no trono, e eu agradeço o seu paraíso, o seu céu. Irmãos, a história reza que de fato ela reinou durante 30 anos consecutivos. De repente, ela adoeceu, médicos correram ao palácio, providenciaram remédios de toda a espécie, apesar de um tratamento especial. Cada dia ela morria e finalmente faleceu. Já envelhecida e muito pesada, lhe foi feito um caixão proporcional com argolas bem fortes para seus servos pudessem levá-la à última morada no cemitério. No dia do enterro, os cortesões, pegando a alça do caixão, estava entre eles o ministro Pedro de Alcântara, ajudando levá-la para a última morada. Nos conta a história que um deles tropeçou abruptamente numa pedra e no desequilíbrio o caixão espatifou-se no solo, deixando a rainha exposta. O mau cheiro invadiu toda aquela área. Espantados, todos fugiram em debandada. Somente Pedro de Alcântara ficou contemplando aquele cadáver, arroxeado, faces encovadas, olhos fundos e pesado corpo. E ele gritou chorando: quem foi feito de tanta majestade e de tanta beleza? Esta não pode ser a minha rainha. Juro que nunca mais servirei a um rei que me possa ser roubado pela morte. Mais um grande irmãos, meu termino como exemplo doloroso para que possamos aproveitar os exemplos que, para felicidade nossa, foi mais uma oportunidade para todos nós reconciliarmos com nosso Salvador crucificado. Certo homem foi ao cemitério e conseguiu roubar uma caveira para a sua casa, colocando em cima de uma mesa para meditação, e colocou a seguinte frase abaixo: eu fui o que tu és, e tu em breve serás o que eu sou, também caveira como eu. Nosso Pai eterno clama, porque se exoberbece o pó, a cinza. Eis aí, irmãos, esta é a grande realidade. O mundo inteiro, todos nós atualmente com bilhões de criaturas, daqui mais 50 anos, todos nós teremos baixado a sepultura para sempre. Só restará pó e cinzas de toda essa multidão louca que busca os prazeres da vida. Os rock and roll se perdem nos rock and roll. Os meus irmãos, que insanidade! Observem, os do mundo nos chamam de desiludidos. Como devemos chamá-los de iludidos? Sim, são iludidos. Na realidade, é que todos nós estamos perdidos. Vamos procurar mudar nossas vidas, pedindo perdão dos nossos pecados. Ouçamos a demonstração do nosso Pai Eterno, quando nos diz: o dia é chamado hoje. Se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações. Dá meia volta dos teus caminhos, pecador, para que vivas. Alguns já diziam: nós vemos nos currais os bois na fila, prontos para serem mortos no abatedouros.
Muitas vezes sentimos pena dos animais, mas a grande realidade é que nós, humanos, estamos na mesma situação daqueles animais. É só questão de dias e horas, assim como acontece com os animais do campo, quando eles engordam, nós nascemos com uma corda corrida no pescoço. Cada um passo que damos à frente vai apertando. E o nó aos poucos. E finalmente, todos nós morremos sufocados, sem chance de salvação. Hoje, se ouvires a voz do nosso Salvador, não endureçais os vossos corações. Tudo termina com a morte, que todos os nossos bens e as riquezas não passam à sepultura. Tu vieste ao mundo nu e voltarás também nu. Nem mulher, família, nem propriedades, nem dinheiro, nem fazendas, nem casas, tudo ficará à beira do túmulo. Mas se tu agora de joelhos disseres ao Salvador, Messias, eu aceito a tua morte na cruz do Calvário, para que eu e meus familiares tenhamos a vida eterna, e muda de vida. Ouve a palavra da Bíblia que ela diz: pecador, para do teu caminho errado. Dá meia volta e vem para a vida. Vem para a vida. Que o Salvador nos abençoe, guardando estas meditações em nossos corações para todo sempre. Amém.